Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, 20 de novembro de 2024, quarta-feira, eu vim neste dia para mais uma vez estar compartilhando a mensagem do Santo Evangelho. Amém, meus irmãos e irmãs? Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Amém? Desde já, lhe peço, meu irmão, minha irmã, você que vai assistir essa devocional, deixe o like, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva nesse humilde e simples canal. Amém? A sua presença é de extrema importância. Seja muito bem-vindo ao canal Missionário Edilson, a Deus toda a glória. Amém? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Então, eu quero estar compartilhando mais uma devocional. E a devocional de hoje tem como título: O Senhor é tardio em irar-se. Texto bíblico se encontra no profeta menor Naum, capítulo 1, verso 3, que diz: O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Profeta Naum, profeta menor, capítulo 1, versículo 3. Um dos atributos de Deus é a sua longanimidade, sua demora em irar-se, em tratar o pecador com tolerância e serenidade. Deus é paciente, não perde o seu controle emocional com provocações, não reage com impetuosidade, não é ninguém de pavio curto. Um dos atributos do Senhor, atributo comunicável, é a misericórdia. Deus é misericordioso e compassivo. Amém? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha: misericordioso e piedoso é o Senhor, com longanimidade e grande benignidade. Ele é longânimo e benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Salmo 103, versículo 8 e 9. A Bíblia diz lá na primeira carta de João, diz que Deus é amor. No Salmo 100, versículo 5, diz que a misericórdia de Deus dura por toda a eternidade. Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Deus é bom, mas também Deus é justiça. O Senhor Jesus Cristo, escute com atenção, meu irmão, minha irmã, você que vai ver essa devocional. O Senhor Jesus Cristo é o Deus da oportunidade. Todos os dias Ele dá oportunidade para a pessoa se arrepender das suas práticas pecaminosas. Todo dia o Senhor Jesus Cristo dá oportunidade para a pessoa se arrepender. Porque Ele não quer lançar ninguém ao lago de fogo e enxofre. Não quer condenar ninguém. Só que a pessoa faz as suas próprias escolhas, toma as suas decisões. Pela vontade do Senhor Jesus Cristo, todos seriam salvos. Mas temos decisões que tomamos nessa terra. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de Timóteo 2,4: o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
O conhecimento da verdade. Verdade é Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, a vontade do Senhor, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, essa devocional, é salvar a todos. Só não salva porque tomamos decisões. Quantas pessoas não morreram negando a Cristo, rejeitando o presente da salvação? Então, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é longânimo, paciente. Amém? Aleluia! Olha só o que diz a Bíblia. Olha só o que diz a palavra de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, ou seja, venha a ser condenado, senão que todos venham a arrepender-se, que todos cheguem ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, o Senhor Jesus Cristo é o Deus da oportunidade. Todos os dias Ele dá oportunidade para qualquer ser humano se arrepender e se voltar para Ele e reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus é longânimo, Deus é paciente. Aleluia, glória a Deus. Deus não é mau, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele é justiça. A Bíblia diz assim, ó, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Então, a misericórdia de ontem é diferente da misericórdia de hoje. A misericórdia de amanhã vai ser diferente da de hoje. Então, todo dia, olha, a cada manhã, a misericórdia de Deus, ela se renova. Todos os dias. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios 1,18, diz que Deus é fiel. Então, todos os dias, Deus nos dá oportunidade para se arrepender, buscar a sua face, fazer a sua vontade. Amém? Esta é a causa de não sermos consumidos. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Se Deus contabilizasse e reagisse aos nossos pecados, como subsistiríamos? Como é que a gente ia subsistir? Se a gente pecasse agora, ele já, um exemplo, né? Ele reagisse ao nosso pecado, quem ia subsistir? Então, Deus é o Deus da oportunidade. Ele sempre dá oportunidade para a pessoa se arrepender. Amém? Isto não pode ser interpretado como complacência. O Deus é justo, não deixa de tratar o pecado com seriedade. O pecado agride a Deus, por isso Ele não deixa impune o culpado. O pecado é uma ofensa e precisa ser julgado. Por isso Jesus foi julgado na cruz. Ele estava satisfazendo a justiça de Deus, morrendo em nosso lugar. Ele é o substituto, nos substituiu. Nós seríamos eternamente condenados por causa de nossas transgressões.
mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos. Com o seu sangue, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele nos redimiu. A ira de Deus se revela na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus, voluntariamente se dispõe a pagar o preço da nossa redenção, nos livrando da condenação eterna, nos apresentando justo aos olhos de Deus. Amém? Então Deus, ele é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Se a pessoa é culpada, ela vai pagar pelos seus erros. A Bíblia diz assim, Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. Salmo 89, 14. Então, meus irmãos e irmãs, quero falar algo para vocês. Deus é o Deus da oportunidade. Mas chega um momento, um dos juízos de Deus é deixar a pessoa ao seu próprio pecado. Ele abandona a pessoa ao seu próprio pecado. Por que ele abandona? Porque ele já deu várias e várias oportunidades para se arrepender e a pessoa sempre disse não, sempre rejeitando, sempre dizendo não a Deus. Eu quero ver um texto com vocês aqui de Romanos capítulo 1. Só em Romanos capítulo 1, por 3 vezes tem a mesma palavra. E Deus os entregou, os abandonou. Romanos capítulo 1, versículo 24 diz: pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar seus corpos entre si. Aqui está falando do relacionamento homossexual, de homem com homem. Deus os entregou. É um dos juízos de Deus. Deus entrega o ser humano a seu próprio pecado. Você não quer se arrepender? Você não quer dar ouvido à voz do Senhor? Então, Deus fala, pode se esbaldar no pecado. Ele entrega. Porque Deus já deu várias e várias oportunidades para se arrepender. A pessoa não quer. Não quer. Então, Deus entrega ao seu próprio pecado. Versículo 26. Diz assim, olha. Pelo que Deus os abandonou, os entregou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o seu uso natural no contrário à natureza. Aqui está falando do relacionamento de lesbianismo, de mulher com mulher. Deus os entregou. Só no único capítulo encontramos 3 vezes. Deus os entregou. Deus os abandonou. Isso é um dos juízos de Deus. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, 28. Então, 3 vezes vimos Deus entregando a pessoa ao seu próprio pecado. Como se Deus falasse, você não me quer? Você não quer a minha palavra? Não quer a minha misericórdia, compaixão? Não quer o meu amor? Deus falando, então pode se esbaldar no pecado. Então Deus entrega. Isso é um dos juízos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver essa devocional, se você está praticando algo
de errado, abandone enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Abandone o erro. Abandone os prazeres dessa vida. Porque é triste quando Deus abandona a pessoa ao seu próprio pecado. Então que sejamos retos, puros, íntegros diante do Senhor. A Bíblia fala lá no Salmo 101, versículo 6, diz que Deus procura os fiéis da terra. Fiel, uma pessoa leal, honesta, íntegra. Deus procura os fiéis. Amém? E o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar. Tínhamos uma dívida impagável, que era o pecado. A desobediência de Adão e Eva ofendeu a Deus. Tínhamos uma dívida impagável. E Deus ofereceu o que Ele tinha de melhor no céu por nós, por mim e por você, seu Filho Jesus Cristo. Jesus pagou a nossa dívida em nosso lugar. Jesus é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o nosso substituto. Ele nos libertou do poder do pecado. Nos comprou com o seu sangue. A Bíblia diz assim, olha. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação. É a propiciação, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Amém, meus irmãos e irmãs? O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou em nosso lugar os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3, que diz, como diz as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Como diz as Escrituras, Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Amém? Aleluia! Sejamos agradecidos todos os dias, porque Jesus pagou a nossa dívida em nosso lugar, porque aquela cruz do Calvário não era para Cristo, era para nós. Pecado, Jesus nunca pecou. Foi o único que passou por essa terra sem pecado. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Primeira carta de João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo, para o Salvador do mundo. Amém? Então seja agradecido a Deus. Jesus, Ele se ofereceu, meus irmãos e irmãs, voluntariamente. Jesus não foi assassinado. A Bíblia diz, 1 João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro imolado, perfeito para o sacrifício. Fez esse único e suficiente sacrifício, um sacrifício eficaz, perfeito. Aleluia, glória a Deus. Amém? A Bíblia diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, 17 e 18. Jesus não foi assassinado, Ele se entregou voluntariamente. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, você que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, agradeça a Jesus.
Quando você acordar de manhã, Senhor, obrigado por ter morrido na cruz do Calvário. Aquela cruz do Calvário era para mim. Seja agradecido ao Senhor Jesus Cristo. Ele pagou a dívida em nosso lugar. Éramos todos culpados. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz assim, olha, mas ele foi ferido, Jesus, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz mais, sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1:18 e 19. Fomos comprados não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. A moeda que Deus Pai aceitou foi o precioso sangue de Cristo. Amém? Por isso, não deixe de olhar para Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Redentor, o nosso substituto. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Somente Cristo Jesus merece toda a adoração e reverência. Não é Maria, não é Pedro, nem Tiago, nem João, mas somente e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz assim, olha, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Jesus vertendo seu sangue na cruz do Calvário. Todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. E ele, morrendo, entregando a sua vida, o seu sangue. Jesus fala, está consumado. O plano da salvação está concluído de uma vez por todas. Ou seja, está consumado, tetelestai, a dívida está paga. O plano da redenção está concluído. Amém? Agradeça a Deus por tudo. Porque através de Cristo temos paz com Deus. A Bíblia diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:5. Com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fomos justificados. Amém? Fomos justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A palavra justificado, justificar, a justificação significa ser justo, reto diante de Deus. Jesus pagou a dívida que era contra nós. Agora estamos quites com Deus. Somos justos, retos diante de Deus. Nos tornamos justos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! A justificação diante de Deus estava relacionado ao perdão dos nossos pecados. Os pecadores são declarados culpados diante de Deus. Romanos 3:23. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas, por causa da morte expiatória de Cristo e da sua ressurreição, somos perdoados. A Bíblia diz, Romanos 4:7. Diz assim, olha, Romanos 4:7, bem-aventurados aqueles cuja maldade são perdoadas
e cujos pecados estão cobertos. Através do sacrifício de Cristo, fomos perdoados. A nossa dívida foi paga. Estamos justos, justificados diante de Deus. Amém? Glória a Deus. A justificação por intermédio de Cristo, a base da justificação é o sacrifício de Cristo na cruz. Não somente não fomos justificados com base na obra que fazemos para Deus, mas na obra que Cristo fez por nós na cruz. Não fomos justificados pelo mérito humano, mas pelo mérito de Cristo. A morte expiatória, a morte e a ressurreição de Cristo é a causa fundamental da justificação. Amém? Através do sacrifício de Cristo, da sua morte vicária na cruz, estamos justificados, perdoados. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, olha, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5,18. A ofensa de Adão produziu o juízo, mas o ato de justiça de Cristo, ou seja, a sua morte vicária na cruz, produziu justificação. Cristo recebeu em si mesmo o juízo que deveria cair sobre nós. Ele sorveu o cálice amargo da ira que deveria ter sido derramado sobre nós. Ele morreu por nós. Jesus, à cruz do Calvário, estava satisfazendo a ira de Deus. Agora estamos quites. Estamos justificados através de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a ponte para chegar ao Pai. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos e irmãs? Então essa é a devocional de hoje. O Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é muito impaciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o pecado. Naum, capítulo 1, versículo 3. Amém? Só estamos justificados, perdoados, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, seja agradecido a Deus. Você que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, entregue sua vida a Jesus Cristo. Seja agradecido somente a Cristo Jesus. Amém? Me perdoe, ficou um pouco longo essa devocional, mas aqui é uma simples exposição da palavra de Deus. Amém? Deixe o like, compartilhe, se inscreva nesse humilde e simples canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém? A graça e a paz.